Estamos aqui no programa Hi-Fi Annotations 3.0. Estou aqui com a Arizona Patochó no pavilhão Hahapuã, aqui no que era o pavilhão do Brasil. Então, muito obrigado, Arizona, por estar aqui comigo. A minha primeira pergunta para você seria como você acha que é a relação entre o tema que vocês escolheram no pavilhão e o tema geral da Bienal de Veneza, em especial também comparando com outros pavilhões, que você acha que possa ter uma ressonância ou algo do tipo? Em relação ao tema geral, que é estrangeiros em todos os lugares, a gente traz aí 3 curadores indígenas que de alguma forma representa tantos outros povos, porque eles trazem obras que discutem questão de território, questão ambiental, a questão de morte e vida, que é uma realidade de vários povos indígenas do Brasil, que estão nesse processo de serem colocados à margem, e serem colocados à margem, ou ser desterritorializados, ou perderem seu território. Isso foi comum, uma prática comum desde o princípio da colonização e que os povos indígenas vivem até atualmente. Então, esse processo de estar fora dos seus territórios, então é um movimento contínuo que a gente vê no Brasil de retomada, ou seja, de autodemarcação dos territórios indígenas. E isso mostra o quanto os povos indígenas estão fora dos seus territórios, não porque saíram, mas porque foram realmente retirados. Então, nessa busca de autodemarcar os seus territórios, porque muitas vezes legalmente ou judicialmente esse processo é lento, é demorado, esse processo é feito pelo próprio povo. Sim. Então, nesse processo, muitos povos são vistos como invasores, quer dizer, invasores de um território que já foram seus. Então, acho que estrangeiro é um pouco falar disso também, falar aqui, quer dizer, ser estrangeiro no seu próprio lugar, ser estrangeiro no seu próprio país, lugar. É bem louco isso. Bem complicado. Não, muito obrigado, Arizona. Uma outra pergunta que eu também tinha, e aí um pouco para o time de curadores que vocês escalaram e tudo mais, eu queria saber mais ou menos como se deu essa parceria de vocês, como que começou, em quais termos vocês chegaram para a gente ver tudo que a gente pode ver dentro do pavilhão. Então, eu já conhecia o Denilson, o Gustavo também, então a gente... tudo foi pensado muito junto, com muita conversa, partindo, na verdade, de muita conversa. Então, tudo foi muito... Sempre que tinha que tomar algum posicionamento, alguma decisão, sempre alguém propunha, colocava a sua opinião e a gente sempre discutia. Então, acho que foi muito leve assim, o nosso caminhar, com nós 3, junto com o Denilson e com o Gustavo. Essa curadoria foi super tranquilo. Eu gostei bastante. Com certeza. Não, muito obrigado. Outra coisa que eu queria te perguntar é talvez... que é uma coisa que às vezes as pessoas perdem de vista, é que a luta indígena é uma luta que tem uma escala global, com povos de diferentes locais, etc. E eu queria saber se, com o que você tem visto aqui de outras exibições que tem artistas indígenas ou que tratam, às vezes, mais tangencialmente da questão da terra e etc. Como, se você tem alguma que te saltou aos olhos ou algo que você pensa que talvez seja uma tendência. Eu não tive tempo ainda de percorrer os outros espaços. A gente estava nesse movimento de montagem e depois concentramos nas atividades aqui. Então, assim, eu tive muito rápido no pavilhão central da Bienal, mas já fui diretamente onde tinha as obras do Joseca Yanomami para conhecer, porque eu não tinha visto obras dele. E no outro artista indígena, deixa eu ver que eu esqueci o nome, mas que eu vi também lá. Então eu fui diretamente no artista indígena que estava, não consegui assim ter um tempo para mergulhar assim e ver os outros pavilhões e ver, mas soube já assim por outras pessoas que tem artistas indígenas no pavilhão da Bolívia, ainda na Austrália, que eu quero ver. Ainda tô nessa expectativa de tirar um tempo para ir ver. Beleza. Então, outra pergunta que eu também queria te fazer, e aí localizando principalmente essas lutas indígenas no Brasil, em particular, de uma maneira mais geral. E eu acho que eu queria... Como você vê a questão indígena sendo tratada nos últimos anos? Eu sei que tem um movimento de maior reconhecimento dessa questão, de maior visibilidade, que é, de uma certa forma, expressada por esse pavilhão, mas que vai muito mais além, no debate público mesmo. E o que você acha que são os maiores próximos passos assim, a serem dados nessa questão dentro da luta pela terra e da luta pelo direito de existência?
Olha, eu geralmente costumo dizer que entra colônica, sai república e quer dizer, passa por diversos tipos de governo, por diversos tipos de pessoas no governo e tenho analisado, né, isso é uma opinião própria, não é a opinião do movimento indígena, Sim, sim. que independente de governo de esquerda ou direita ou de quem quer que seja o partido, a gente precisa, infelizmente, como povos indígenas, sempre estar lutando. Nunca nada vem do governo como uma oferta, como um presente. Sempre com muita mobilização, com muita articulação, com muita passeata, com muita manifestação, com morte, é que a gente consegue alguma coisa. Com morte no sentido dos nossos líderes, né? É o que vem acontecendo. Sim, há muito tempo já, né? Infelizmente. Tem uma coisa que eu queria te perguntar sobre a montagem dessa exibição, de um modo geral. Eu, particularmente, uma coisa que me chamou muita atenção nessa exibição é que você tem, no momento, nas construções ali, na parte final do pavilhão e tudo mais, você tem uma visão muito clara do processo de trabalho daqueles povos para fazer aquele manto ritualístico e tudo mais. E aí, nesse processo, eu queria saber um pouquinho como foi o que vocês pensaram essa montagem para ser dessa maneira em específica e como que surgiu essa escolha mesmo de você colocar uma coisa tão concreta de um lado e depois colocar aquele artefato que tem tanto que é tão prende significado e etc. E queria saber mais ou menos como isso se traduziu quando vocês pensaram a exibição. Então, parte muito do conceito, né, do próprio pavilhão, que é a capoeira. Sim. Que é essa ideia de pássaro e ao mesmo tempo de floresta em regeneração, né? Então, assim, o que são essas florestas em regeneração, né? Uma metáfora muito relacionada aos povos indígenas, que mesmo tendo todo esse processo, né, de invasão territorial e dizimação e de etnocídio, de ecocídio, de epistemocídio, então assim, muitos povos, eles se tornaram ali por um tempo capoeira, né, como aquele mato que ficou muito baixo, mas muitos povos hoje estão nesse processo como se fosse regenerar, né, regenerando ali a partir de muito esforço, a partir de muita luta. Então, a gente trouxe povos, ou artistas que representam povos desse litoral, que foi o primeiro foco desse processo de invasão e que trabalham nessa perspectiva, como a Olinda, né? Trabalha muito nessa discussão do uso da terra, do cuidar da terra, né? Então ela traz esse olhar e que nós, povos indígenas, já cuidamos dessa terra, mas o que vocês, brancos, fazem, né, para cuidar dessa terra? O Ziel traz muito essa questão do território como um espaço de luta, né, e de disputa, vamos dizer assim, né, entre os indígenas e outros processos, né, outros conflitos, né, que geram mortes. Então ele está muito bem representado pelos projéteis, né, e o Maracá mostrando essa força do que é essa presença. Então a obra Cardume, que é o nome da obra dele, representa isso, né, essas duas reuniões, esses dois cardumes que se juntam e ao mesmo tempo que mostra esse conflito. A obra final é a da Glicélia Tupinambá, que tem esses dois pavilhões, espaços um pouco maior, e que mostra as atividades desenvolvidas por ela nesses mais de 5 anos que ela vem nesse processo de feitura e de processo de aprendizagem do manto Tupinambá. Então ali do lado direito apresenta ali uma instalação composta por vídeos que foram feitos na própria comunidade Tupinambá, que é a comunidade que ela vive, a Serra do Padeiro, e na comunidade de Olivença, onde os jovens estavam passando por um processo de ensino e aprendizagem de oficina, né? Tiveram oficina de vídeo, mas ao mesmo tempo eles tiveram oficina de como fazer uma canoa, como fazer um gereré, como fazer uma tarrafa, como fazer uma rede de pesca de arrasto. E esses processos foram filmados pelos próprios jovens, o que gerou esse a vídeo instalação, né, com as redes. Então ali tem, né, um misto da vídeo instalação com vídeo ao mesmo tempo com as redes. E do lado de lá, do outro lado, o manto, né? Alessandra, uma última pergunta que eu queria te fazer, e aí muito no que você está tocando, principalmente quando você fala em regeneração, o papel dos povos indígenas para a regeneração de certos ecossistemas e tudo mais, eu acho que se torna globalmente
importante ter um olhar a esses saberes, etc., justamente pela própria situação do antropoceno, que se torna um problema para a maioria da população, muito depois de que já é um problema para os povos indígenas de uma época. E eu queria ouvir de você, principalmente tendo em vista que a gente está numa Bienal na qual estão tendo vários artistas indígenas ganhando espaço, esse pavilhão em particular, mas também os outros. Eu queria que você me falasse um pouco do papel que esse conhecimento que vem dos povos indígenas, etc., o papel que esse tipo de conhecimento pode ter nessa regeneração que é tão necessária nesse contexto global que a gente vive. Eu acredito que esses conhecimentos, eles não só são importantes, como já foram muito importantes para muita coisa que a gente tem hoje, né? Porque a gente sabe que a própria Europa, em diversos momentos, no século XVIII e XIX, fizeram, os governos pagavam expedições que iam ao Brasil para coletar e pesquisar plantas. E esses saberes, né, de planta, minério, o que tinha no Brasil? Queriam saber o que tinha no Brasil, ou seja, queriam viver e buscar que conhecimento esses tinham, farmacêutico, o conhecimento de planta. Então, muitos desses conhecimentos eles já vieram para cá. Sim. Né? Foram publicados em livros, foram publicados através de desenhos, ilustrações que muitos desses pesquisadores fizeram. Então, assim, a Europa já bebeu muito dessa fonte do conhecimento indígena, né? Exato. E continua bebendo, né? E eu acredito que é isso. Eu acredito que há ainda a possibilidade de um diálogo, né? Dessa troca de conhecimento. Eu acho que né? Acho que o mundo precisa reconhecer o quanto os povos indígenas já colaborou e vem colaborando para a regeneração do próprio planeta, né? Da sobrevivência de nós mesmos. Uma última coisa mesmo. E falando de uma maneira geral, assim, acho que esse papel de regeneração é muito importante, mas uma coisa que me surpreende bastante quando você olha esses saberes indígenas, quando colocados no contexto global, é o quanto, mesmo depois de tanto tempo, eles resistem completamente à captura total por esses sistemas que tanto extraem deles e que tanto se aproveitam deles. Então, a que você atribui essa resistência? A que você acha que parece ser uma coisa geral, mas que se dá de maneiras muito específicas em diferentes lugares e de formas diferentes em outros países, assim? Você fala sobre o... Não entendi. Ah, tá. Não, eu quis dizer assim, porque tem essa sobrevida muito grande dos saberes indígenas e que se resiste a ser completamente capturada. Como você acha que se dá isso? Por que isso é uma tendência tão global e por que isso continua, por que eles continuam por que essa resistência é tão forte mesmo? Eu acredito que é uma questão desse ato de passar de geração a geração. Uma questão geracional, sim. É algo que a Glicélia traz na obra dela, né? Os mais velhos ali estão, de alguma forma, passando esse saber através das oficinas, porque o projeto dela inclui o convite aos mais velhos a ensinar os mais jovens. Então, acho que é um processo contínuo que vai sendo feito ao longo da vida, gerações vão, gerações vêm, e isso é ensinado, né? No dia a dia, não é algo que precisa ir para a escola, os conhecimentos indígenas eles são transmitidos numa conversa, no fazer, num dia a dia. Então ali você ficou doente, o pai ou a mãe já vai lá, tira uma planta e diz, olha, precisa ferver, precisa macerar, ou precisa triturar para tomar. E ali você vai aprendendo, né? Então é um processo que vai passando de geração em geração, e eu acredito que é por isso que se resiste muito ainda esses saberes, né? Porque há um interesse, né, de passar essas vivências aos mais jovens. Beleza. Bom, Alessandra, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela entrevista.